sempre foi a mesma. A crença sempre foi a mesma. Acreditar em Allah como único. E vejam que Allah subhanahu wa ta'ala, e até aconselho os irmãos que gostariam de fazer a da'wah, ou que gostam de conversar a respeito de religião com outras pessoas de outras religiões, principalmente dos cristãos e judeus, aconselho a leitura, inclusive aos cristãos e judeus que estão conhecendo o Islã ou que querem saber a respeito do Islã, que leiam a Sura Al-Imran, a família de Imran. Então, que leiam essa sura. Essa sura tem todos os argumentos. Vejam esses argumentos aqui. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: e se eles discutirem contigo, ó Muhammad, dize-lhes: submeto-me a Deus, assim como aqueles que me seguem. Pergunta aos adeptos do livro e aos iletrados: tornai-vos-ei muçulmanos, ou seja, submissos, se tornarem, encaminhar-se-ão. Se negarem, sabe que a ti só compete a proclamação da mensagem, e Deus é o observador dos seus servos. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dissesse ao povo do livro: nós nos submetemos a Allah, nós somos muçulmanos, submissos a Allah. Acaso vocês vão se submeter a Allah? Que é a mensagem que veio para vocês. Então, se submeterem e seguirem o caminho que foi ensinado a eles, muito antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles vão se encaminhar. Se eles se negarem a seguir esse caminho, é porque estão negando os outros caminhos. Estão negando o caminho do profeta Jesus. Estão negando o caminho do profeta Moisés. Mesmo eles dizendo que eles seguem esse caminho. Veja esse outro versículo. Dize-lhes: ó adeptos do livro, vinde para chegarmos a um termo em comum. Qual é o termo em comum? Não dizem que, as religiões monoteístas. Bom, mas não chegamos a esse termo em comum. Qual é o termo em comum entre nós e os adeptos do livro? Esse versículo aqui fica muito claro. Dize-lhes: ó adeptos do livro, vinde para chegarmos a um termo em comum. Queremos chegar a um termo em comum? Sim. Então vamos lá. Comprometamo-nos formalmente a não adorar senão a Allah. Então, aqui, já deixa bem claro. Comprometamo-nos formalmente a não adorar senão a Allah. E não lhe atribuir parceiros. E não nos tornarmos uns aos outros por senhores em vez de Allah. Porém, caso se recusem, dize-lhes: testemunhais que somos muçulmanos. Esse é o único termo em comum que nós possamos chegar. Sem isso em comum, não existe nada em comum. Se essas coisas não estiverem em comum, não existe nada em comum entre nós e eles. O que deve haver para que nós estejamos em comum a um termo, nós cheguemos a um termo em comum entre nós e os adeptos do livro, é esse ponto. Não adorar ninguém senão a Allah, e não atribuir parceiros, e não nos tornarmos uns aos outros por senhores em vez de Allah. Então veja que Allah subhanahu wa ta'ala diz a respeito dos judeus e dos cristãos, que eles tomaram seus rabinos e seus monges, seus padres, por senhores no lugar de Allah. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam recitou esse versículo, e um muçulmano que era judeu antes do Islã disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó mensageiro de Allah, mas nós não adorávamos os monges nem os rabinos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: acaso vocês não seguiam quando os padres, os monges, digamos hoje o Papa, diz que tal coisa é pecado, mas a Bíblia diz outra coisa? Ou tal coisa é permitido, mas a Bíblia diz outra coisa? Vocês acaso não seguiam o Papa, não seguiam os monges no lugar da ordem de Allah? Ele disse sim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: era dessa maneira em que vocês tomavam eles por senhor no lugar de Allah. Ou seja, nós no Islã, o sheikh, ou a autoridade religiosa que nós tenhamos, serve simplesmente para nos dizer o que está dentro do Alcorão ou da Sunnah. Simplesmente para nos mostrar como nós devemos seguir, nos ensinando o Alcorão e a Sunnah. Mas eles não podem vir com nada diferente do que está dentro do Alcorão e da Sunnah. Diferentemente dos adeptos do livro, onde seus rabinos, seus monges, seus padres, seus papas formalizaram uma religião diferente da religião revelada por Allah. Então,
com isso nós vemos que, com isso nós resumimos a questão do Islã. E nós resumimos a introdução ao Islã. Então, nós podemos resumir e terminar nossa aula com o seguinte versículo. Allah subhanahu wa ta'ala disse, e quem quer que almeje impingir outra religião que não seja o Islã, jamais será aceita, e no outro mundo essa pessoa contar-se-á entre os desventurados. Por que isso? Porque não seguiu só a religião do profeta Muhammad? Não, porque não seguiu, se negou a seguir a religião de todos os profetas. Mesmo se dizendo seguidor de Jesus, ou seguidor de Moisés, ele não é seguidor nem de Moisés nem de Jesus, porque não seguiu a mensagem deles. Então, quem quer que siga uma outra religião que não o Islã, então não está se submetendo a Allah. E não está seguindo a mensagem dos profetas. E não está seguindo o exemplo dos profetas. Portanto, está seguindo uma religião que não tem fundamento. E é assim que eu resumo que esse seria o nosso fundamento mais claro para dizer que o Islã é a religião de Allah. Que o Islã é o caminho de Allah para a humanidade, para a felicidade nesse mundo e na outra. Esse é o único caminho. Então, quando vem aquelas pessoas, mas existem várias religiões. Não, existe uma única religião, que é a religião de Allah. O resto são conjecturas que os humanos formaram e deturparam e numa busca para tentar chegar até Allah. Quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou o caminho. As pessoas procuram caminhos diferentes, caminhos que Allah não ensinou, não mostrou, para chegarem até Ele. Quando Allah subhanahu wa ta'ala nos revelou o Corão, nos revelou todo o caminho completo, a trilha completa para chegar até o paraíso. E nós nos negamos a seguir essa trilha. Então, subhanallah, esse é o fundamento que nós, muçulmanos, temos para dizer que a religião de Allah é o Islã. Que essa é a religião correta, e que esse é o caminho, e o único caminho ensinado por todos os profetas, e que não há outro caminho para chegar até Allah, até o Criador, senão por esse caminho. Todos os demais caminhos nos levam até as criaturas. O único caminho que nos leva ao Criador é o Islã. E com isso, esse é o nosso maior fundamento. E com isso a gente resume que o Islã é a religião de Allah, e resume essa nossa primeira aula, que nós vamos denominar, inshallah, como a introdução ao Islã. O que é o Islã? E com isso nós explicamos o que é o Islã, inshallah. Na próxima aula nós continuamos com essa nossa introdução. E que a paz de Allah esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.